Então, uma das funções primordiais do Estado moderno seria justamente garantir essa segurança à população, uma vez que não existiam leis claras que protegessem a propriedade privada, e aí a propriedade privada ela vai acabar sendo tema da obra de vários autores que vão discutir exatamente essa função do Estado. Qual seria essa função do Estado? E aí a gente vai ver que para alguns desses autores, como John Locke, uma das funções do Estado é justamente garantir à população a propriedade privada. Por quê? Porque não existia nenhum direito que garantisse. A lei que vigorava, na verdade, era uma lei social, ou seja, não era uma lei escrita no papel, não era um código, era uma lei escrita na mente das pessoas, que é justamente a questão da guerra de todos contra todos. Eu simplesmente quero a propriedade do outro, e como eu quero a propriedade do outro, o que eu vou fazer é impor a minha força, ser mais forte, e logicamente que esse mais forte era ser um mais forte com base na violência, e aí eu me apropriava do que era do outro. Então, o Estado ele surge também para frear esse ímpeto das pessoas, justamente junto com com o processo de surgimento do capitalismo, que a gente sabe, uma das características do capitalismo é essa, de um indivíduo querer possuir, certo? Ainda que algumas pessoas não querem jogar as regras normais desse jogo. Para eu possuir, eu preciso trabalhar, certo? Eu preciso construir caminhos para que eu possa possuir de forma ética, de forma correta, dentro da legalidade. Então, muitas pessoas usam a ilegalidade ou a meios, métodos antiéticos para possuir. Então, o Estado deveria ter, certo? O Estado deveria ter essa função de garantir ao indivíduo a sua propriedade e a sua segurança, certo? Então, para que o outro não me ferisse, não me matasse, não me expulsasse da minha propriedade, tinha o Estado para garantir isso. Então, tanto a nobreza quanto a burguesia viam na formação do Estado Nacional centralizado uma importância muito grande para garantir isso ao indivíduo, inclusive para expandir até, mais posteriormente vai nascer essa ideia, do direito de cidadania, ou seja, do direito de todos os indivíduos serem cidadãos. Mas isso só vai acontecer muito posteriormente, já depois, inclusive, da Revolução Francesa. Então, a gente está vendo aqui essa relação entre burguesia e nobreza. E é aquilo que eu estou falando para vocês, essa relação ela não vai ser igual em todas as situações. A gente vai perceber que lá na Revolução Francesa, a revolução é feita justamente porque a burguesia não tinha esse espaço político que ela queria, certo? Ela tinha posses, ela tinha bens econômicos, ela movimentava o comércio e ela gerava inúmeros impostos para o Estado. No entanto, ela não tinha poder político. Isso vai fazer com que a burguesia se mobilize e mobilize os camponeses para fazer a revolução e derrubar esse Estado absolutista francês. Então, só para demarcar aquela diferença que eu falei para vocês, em cada local, certo? Em cada local vão existir características particulares do Estado moderno. Então, não necessariamente todas as características são as mesmas para todos os locais, certo? Então, aqui, qual era a função do Estado? A gente já falou agora há pouco: organizar o exército sob o seu comando, distribuir a justiça entre seus súditos como juízes. Então, o próprio Estado distribuía a justiça, o próprio Estado garantia o que era justo ou o que era injusto, certo? E alguns de forma muito mais autoritária do que os outros. Lembre-se sempre do Luís XIV, que falava: o Estado sou eu, então eu é que determino o que é certo e o que é errado. Decretavam leis, arrecadavam tributos e cunhavam moedas. Então,
junto com a grande concentração de poderes, isso vai ser as características básicas do absolutismo monárquico. Então, isso daqui vai ser como se fosse a face principal de todo o Estado moderno, certo? Naquele momento, com as variações que a gente sabe que vai acontecer de um local para outro com relação a quem determina o poder junto com o rei, certo? Em alguns locais ainda tem uma presença da igreja, como por exemplo na França, em outros locais uma presença maior da burguesia. Então isso vai variar de um local para outro, certo? Então, como isso aconteceu? As pessoas eram tão ingênuas assim, ao ponto de acreditar que todo o poder deveria se concentrar na mão do rei, que todo o poder deveria estar presente na mão de uma única pessoa. Então, como pensar que há alguns séculos atrás, 6, 7 séculos atrás, as pessoas aceitassem esse tipo de situação pacificamente. O que a gente vê hoje é que a mentalidade republicana e a mentalidade democrática das pessoas, ela é tão forte ao ponto de que as pessoas hoje não suportam, algumas, logicamente, o que a gente está vivendo no Brasil, a gente vê determinadas pessoas indo contra isso, nadando contra a maré. Mas o que a gente percebe no mundo é que essa mentalidade republicana e essa mentalidade democrática praticamente não abre espaço para as pessoas pensarem num poder autoritário, num poder ultra concentrado nas mãos de uma pessoa. O que a gente observa é que o mundo inteiro praticamente não suporta a questão da existência de ditaduras, de tiranias, de governos totalitários, autoritários. Então, o que é que acontece? Na nossa mente hoje, o que é que a gente pode questionar? O porquê que as pessoas aceitavam isso no passado e na maioria dos casos, das vezes, aceitavam muito passivamente, certo? E pacificamente. Um caso à parte seria a França, porque desenvolveu uma revolução extremamente violenta para derrubar esse poder, certo? Mas na maior parte da Europa, o que se tinha eram monarquias absolutistas e que o povo aceitava, inclusive venerava esse poder do rei. Então, por que que isso acontecia? Então, alguns autores foram, inclusive, ideólogos desse Estado, desse modelo do Estado, e construíam justificativas e narrativas para falar do porquê da necessidade e justificativas para sustentar esse poder absoluto do rei. E uma das principais narrativas que eram contadas e justificativas que eram dadas para essa situação era ainda uma mentalidade teocêntrica ou teológica muito forte. Então, a justificativa de por que aceitar um rei como poder central que não divide poderes com outros, como legisladores ou juristas, a justificativa para isso vai estar na questão teológica, na crença, certo? Na crença de que o rei seria um escolhido de Deus na terra. Então, um dos principais autores que vai construir esse corpo de pensamento é o Jean Bodin, certo? Que viveu inteiramente no século XVI. Então, o Jean Bodin, ele era jurista e filósofo francês e definia que a autoridade do rei ela representava a vontade de Deus. Então, era aquela famosa teoria do poder divino do rei. Ou seja, essa teoria produzia a ideia nas pessoas de que o rei
ele não era uma escolha política, ele não era fruto de relações políticas e relações hereditárias aqui na Terra. Que tudo isso, essas relações políticas, essas relações hereditárias que aconteciam para a consolidação do poder do rei, era vontade de Deus. Então, essa teoria, que é a teoria da origem divina do poder real, certo? Sustentava que não se deveria ir contra o poder do rei, porque não era contra o rei que você estava indo. Ao ir contra o poder do rei, você estava indo contra a vontade de Deus. Então, você não se tornaria um inimigo do rei, você se tornaria um inimigo de Deus. Então, o poder supremo do rei sobre os súditos, ele era uma vontade divina. Então, não cabia as pessoas questionarem essa vontade, certo? Então, lembre-se que eu comecei a aula comecei um dos vídeos falando justamente que o fim da Idade Média não significou necessariamente o fim de todas as características da Idade Média, que quando se passa da Idade Média à Idade Moderna, características da Idade Média acabam ainda permeando a Idade Moderna. E essa ligação do Estado com a Igreja, que era muito forte na Idade Média, ela ainda permanece na Idade Moderna, certo? Então, a Igreja ainda vai servir de sustentáculo, de base para a autoridade monárquica. Então, é a Igreja que vai ainda sustentar esse poder. Um dos exemplos disso é que um dos primeiros momentos em que isso vai ruir de forma muito forte é na Revolução Francesa, que o alvo da Revolução Francesa não era só a nobreza, não era o rei. O alvo da Revolução Francesa também foi o clero, também foi a igreja, tanto é que padres, bispos, vários religiosos foram parar também na guilhotina. Então, Revolução Francesa, 1789. Século XVIII ainda se vivia muito forte esse relacionamento entre igreja e Estado. Então, o que a gente percebe é que essa característica da Idade Média acaba permeando também a Idade Moderna para sustentar o poder absoluto do rei. Então, a gente encerra aqui essa discussão sobre o absolutismo, certo? A gente mostra com isso que o absolutismo ele vai se consolidar como o momento inicial do surgimento disso que nós conhecemos hoje como Estado. Então, o Estado hoje, ele vai ser resultado desse momento histórico, certo? Que se inicia do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. De lá até aqui, o Estado se reformulou bastante, certo? E vários teóricos contribuíram para se pensar essa situação. A partir de agora, na disciplina, a gente vai começar a discutir justamente esses autores que formataram, pensaram o modelo de Estado, discutiram como deveria ser o Estado e a atuação do Estado. A gente vai ver, por exemplo, um Maquiavel que diferenciava, por exemplo, ética de política. A gente vai ver o Thomas Hobbes, a gente vai ver o Montesquieu, que começa a pensar a divisão dos poderes para que não houvesse um poder absoluto. Esse autor vai começar a discutir, por exemplo, a necessidade de se ter o poder de quem executa, o poder de quem legisla e o poder de quem julga, certo? Então, a gente vai começar a falar de autores que discutiram o Estado moderno até a gente chegar nessa discussão mais atual
sobre a formatação atual que nós temos do Estado, para tentar entender essa relação de como o Estado surgiu para o que é o Estado hoje. Então, gente, até logo.